com a determinação dele, Kelvin Arnold. Tudo bem, Kelvin? Tudo certo. Começamos nosso podcast de Sem Filtro. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito obrigada pela audiência. Como a gente sempre fala, curte, compartilha, faz o que você quiser, desde que você assista. Porque quando você assiste, você garante o quê? Os nossos empregos de milhões, né, Kelvin? Não é isso, meu querido? Por que estás atrapalhado, meu amor? Tava arrumando teu áudio. Ah, tava ruim? Entramos no ar com o áudio ruim, parabéns. Tava fanha. Ah, é sério? Não, já arrumei, já. Não estou entupida, estou bem boazinha. Vamos embora? Vamos falar de assunto sério. Eu entrevisto hoje aqui o simpático, querido e competente secretário de Saúde de Blumenau, Dr. Marcelo Lanzarin. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Cíntia. É uma satisfação poder estar aqui conversando com você, com essa tua audiência e levar informação relevante para o nosso povo, informação importante da saúde. Tem que falar de coisa séria também, porque nem só de alegria e fofocas, né, Kelvin? E coisas bacanas do dia a dia a gente fala aqui. A gente tem que prestar esse serviço também à nossa comunidade. Por isso que a gente trouxe o Dr. Marcelo aqui para a gente falar a respeito de dengue e também da questão de vacinação dessa meninada aí que tem um imbróglio na questão de não precisa vacinar, precisa vacinar, mas isso a gente fala daqui a pouco. Quero começar falando de dengue. A gente tem, doutora, eu tenho até números aqui expressivos, eu imagino que deve saber, obviamente, de cabeça, eu não, por isso que eu colei, então se eu precisar eu pego a cola. Da dengue em todo o Brasil e no mundo, né? A gente sempre teve a história da dengue como algo que a gente tivesse que ficar atento, o nosso clima é propício para isso, para o mosquito, mas a gente está tendo um número imenso de casos. Tem a história da vacina que não vai chegar em Santa Catarina, vai chegar, a vacina ajuda, a vacina pode ser que ajude, quero saber tudo. Os números realmente preocupam, doutor Marcelo? Cíntia, preocupam sim, né? Mas é importante a gente contextualizar que Santa Catarina, por décadas, foi o único estado do Brasil que não tinha uma epidemia de dengue. Aliás, a nossa primeira epidemia de dengue da história foi em 2022. Foi a primeira vez. Nós tínhamos os focos do mosquito aqui em Santa Catarina, nós tínhamos casos de dengue, mas todos eles eram importados, eram pessoas que vinham doentes de outro estado. A primeira vez que Santa Catarina passou pela sua epidemia de dengue foi em 2022. Daqui para frente, dificilmente isso vai mudar, porque agora o vírus circula no nosso meio e a cada ano a gente tem o reflexo disso, que é o que está acontecendo nesse momento. Nós estamos, então, observando, e daí não é uma particularidade de Santa Catarina nem de Blumenau, como você disse, é no Brasil, um aumento significativo do número de casos de dengue. Então, nos preocupa sim, apesar de nós termos feito o nosso dever de casa, vamos dizer assim, porque ao longo de 2023 nós trabalhamos incessantemente para frear a proliferação da doença e, de fato, nós conseguimos isso. Blumenau se tornou uma referência no combate à dengue em Santa Catarina, tanto que nós saímos de mais de 10 mil casos no ano de 2022 para ter 2.117 casos em 2023. Nossa. Exato. Uma diminuição imensa. Muito. Nós tivemos 7 óbitos ao longo de 2022, apenas um óbito em 2023 de uma pessoa, de um senhor que era bastante debilitado, infelizmente acabou falecendo em função da dengue. Mas os nossos números, tudo aquilo que nós fizemos aqui, junto com todas as secretarias da prefeitura e com o apoio da população, trouxe resultados. Mas aí aquilo, né? A gente começa a se sentir um pouco mais confortável, baixa a guarda e aí vem a história. Vem de novo. Então o mosquito, ele se reproduz na água limpa, isso é importante, na água parada, mas uma água limpa. Então quando alguém vê aquela piscina verde, nojenta, e diz assim, olha, lá é foco de dengue. Não, lá tá sujo. Exato, mas a água muitas vezes tem sim a possibilidade. Isso, aí a água pode estar limpa na parte de cima, que é onde fica aquelas larvinhas dançando. Se reproduz, exatamente, né? Mas na água em movimento, nos ribeirões, não é esse o local onde o mosquito se reproduz, é realmente água na limpa, água parada. Água parada, e aí tem todo mundo pensando no pneu, né? A primeira coisa, o pneu, o vasinho de flor, mas pode ser naquela poça d'água ali na casa do vizinho, naquela piscina
Pode do ser vizinho, numa pode ser uma tampinha de tampinha. garrafa. É isso. Uma tampinha de garrafa é o local para que a fêmea deposite os seus ovos, e uma fêmea contaminada, ela vai colocar ao longo da vida dela algo em torno de 700 Meu ovos. Jesus. E cada um deles, quando eclodirem, já são uma Mosquitinhos. fêmea, um mosquito contaminado transmitindo a doença. Deus do céu. Uhum. Quer dizer, por isso que é tão difícil segurar a onda, lógico. Exato, exato. O que aconteceu em 2022, com aquele boom do número de casos, né? E aqui em Santa Catarina, a epidemia começou pela região oeste, Chapecó, Xaxim, Xanxerê, tiveram um colapso no atendimento de saúde. Então, nós antecipamos aqui no Vale o movimento, criamos e ativamos o comitê de crise, que se reúne mensalmente lá na Sala da Defesa Civil. Todos os secretários participam e nós desencadeamos uma série de ações ao longo de 2022 e 2023 para frear o avanço da doença. E nós tivemos êxito, mas realmente é uma luta, vamos dizer assim, inglória quase. Por quê? Porque... É desleal, né? Então, de fato, é muito difícil você lidar com isso, porque a expectativa era que em 2023 nós tivéssemos um colapso no atendimento, porque ainda tem mais um detalhe perverso, vamos dizer assim, que envolve a doença. É que a partir do momento que a fêmea deposita os seus ovos, se por algum motivo não houve condições para que o ovo eclodisse, né, e que o mosquito então se formasse, esse ovo entra em incubação e ele tem viabilidade por 1 ano, ou seja, daqui 1 ano choveu, molhou, a temperatura está adequada. Demo, então. A temperatura está adequada, aquele ovo pode eclodir e transformar-se numa então uma não é fêmea. Nada que resolve aqui, porque, por exemplo, o ovinho não eclodiu, tá ali, acabou. Tem 1 ano ainda. Que vai pegar novamente um período de chuvas, um período de calor propício para que aquele ovinho... Exato. Então, às vezes acontece isso. A fêmea foi lá, depositou os ovos, aquela poça ou aquele pneu secou, mas os ovos estão ali. Daqui 1 ano molhou, ficou úmido, tem umidade e a temperatura adequada, Tá vendo um homem disputado desse, alguém ele quer. Não, e aqui que tô vendo, inclusive, quem tá me ligando aqui é a secretária Carmen Zanotto, secretária de Estado da Saúde. Precisa atender? Posso? Por Rapidinho? Favor, pode sair atender, a gente segura aqui, então, né, vamos lá. Porque senão vai sair no microfone. Secretária. Tudo bem, tudo certo. Viu? É assim que funciona, o homem precisa trabalhar, atende. Como é que não vai atender, Carmen Zanotto? Exato. Tem que atender. E a gente entende e volta para a entrevista. Sem dúvida. E aqui eu quero, eu particularmente conheci a Carmen. Ela é uma simpatia, né? Nossa, e assim, uma profissional de saúde ela fantástica. É maravilhosa. Tem uma visão de gestão de sistema único, né? Inclusive, quando eu estive secretária de saúde em 2009 a 2012, ela também era secretária de Estado da Saúde naquela época, então a gente tem uma boa relação. Ela está muito preocupada também com a situação da dengue aqui em Santa Catarina, por isso ela estava me ligando e justamente. Por isso que a gente falou, para tudo, homem, atende essa mulher poderosa aí que entende das coisas e aí a gente retoma. Isso, para que a gente também alinhe aqui as ações junto com o Estado, principalmente no enfrentamento à dengue, né? Que era aquilo que nós vínhamos falando. Nós estamos observando, sim, um aumento do número de casos, mas nós temos um planejamento, nós temos as medidas definidas à medida que o número de casos for aumentando. Só que, claro, vai chegar num momento que o crescimento é exponencial, justamente porque vamos lá pensar o seguinte, Cíntia, você está lá na tua casa e uma fêmea do Aedes aegypti picou. Ela estava contaminada, ela te transmitiu a dengue. Durante o período que você estiver com a doença, dificilmente você não vai ser picada por um ou outro mosquito da dengue, que passa também agora a ter o vírus. Porque eles contaminam comigo, no caso. Com isso, a contaminação se dá de sangue para sangue. É só morra abaixo, então. Exato. E aí o que vai acontecer? Aquela fêmea que não estava contaminada, mas te picou e você naquele momento estava com o vírus, ela passa a carregar o vírus com ela e vai depositar aqueles 600, 700 ovos, que esses sim, todos eles, quando eclodirem, já estão com o vírus e passam a transmitir a doença. Por isso o controle é tão difícil, é um grande desafio. Por isso que parte também da nossa responsabilidade. Claro, os que estão ali, que já passaram, ok. Mas se a gente puder, em pequenas ações, tentar mudar esse cenário, secretário, porque eu sempre digo assim, as pessoas colocam a culpa no poder público em absolutamente tudo,
né? Eu sempre falo, elas ficam falando em mudar o mundo, mas elas não separam o lixo na casa delas, né? É isso que eu falo. E é tão fácil a gente fazer a parte da gente. Por exemplo, se eu cuidar da minha casa, para que não tenha esse foco na minha casa, e olhar a casa do vizinho, e assim nós formos fazendo, nós já podemos mudar um cenário, talvez não de imediato, mas a médio prazo, a curto prazo, a médio prazo. E as pessoas não querem muito fazer isso. O que jogam de lixo na encosta dos rios, eu moro do lado do rio, então eu vejo passar coisas, né? E aí aquela garrafa PET que foi jogada, que ficou com a água que o rio não levou, que ficou paradinha ali do lado, já começa por aí, a garrafa não caiu ali sozinha. Exato. Aquele pratinho da planta não tá na chuva, alguém colocou ele ali. Não é, mas tem uma poça que é no jardim, mas se a casa é sua, ou é de um terreno do seu lado, você pode dar uma olhada nisso, você pode avisar a vigilância, tem uma poça aqui do lado da minha casa, tanto que vocês fazem fumacê, vocês têm toda uma preocupação com esses lugares onde aparecem os focos, mas também de nada adianta a gente não fazer nada. A gente reclamar e não cuidar do pratinho da Violeta, sabe? Cíntia, e eu fico revoltada com isso, porque as pessoas não querem fazer a sua parte, que é mínima. Cíntia, perfeita a tua reflexão, porque 80% dos nossos focos identificados estão dentro das casas das pessoas. Só, é isso que eu fico... 80% dos focos estão dentro das jardim, residências, varanda, no jardim, na varanda. Exato. Então, as pessoas precisam, de fato, se conscientizar que elas precisam olhar para dentro de casa, para o seu quintal, principalmente aquelas pessoas que têm o hábito de cultivar plantas, vamos colocar areia no pratinho. Areia no pratinho já resolve, entendeu? Exato. Isso faz toda a diferença. Nós temos várias frentes de atuação, além também dos agentes de endemia que fazem um trabalho incansável. Eu quero aqui reconhecer o trabalho que eles fazem junto à nossa comunidade. Nós temos equipes também, a gente faz mutirão de limpeza nos bairros, em algumas comunidades que a gente identificou, né, que há um acúmulo maior de lixo. Mas o mais triste é você passar lá, fazer um esforço gigantesco, recolher toneladas de lixo e dali 2 semanas você passa e está lá tudo de novo. Então, infelizmente, nós temos uma dificuldade, as pessoas não entendem a sua responsabilidade. Mesmo, né? Exato. Não tem consciência. O poder público ele tem sim o seu papel, o seu dever com relação às ações, mas enquanto as pessoas não entenderem que elas são parte do processo, nós vamos ter eventualmente essas situações acontecendo. Nós temos bairros que tem mais casos. Temos. Até vocês soltaram uma lista, eu acho que nessa semana passada, foi? Isso. Com os bairros onde mais tem focos, né? Permanecem os mesmos? Permanecem. Escola Agrícola, Água Verde, Salto do Norte, Garcia, Itopavazinha. São essas regiões que a gente tem, né, um maior número. Nós fizemos agora um levantamento rápido, que foi do dia 1º de janeiro até o dia 30. Então, nós mapeamos mais de 10 mil imóveis na cidade, colocando armadilhas e identificando os focos. Porque vale lembrar o seguinte, ter o foco do mosquito não significa ter a doença lá, porque o mosquito, se ele não estiver com o vírus, ele não vai transmitir doença alguma. Ele vai te picar, mas não vai transmitir a doença. Então não é porque tem aquela lavinha que faz assim que necessariamente tem o vírus da dengue. Exatamente. Então, mas é um alerta. Tem aquilo, claro, porque ele é o vetor. Claro. É através dele que a doença vai se espalhar. Entendi. Então, se eu tenho um mosquito e uma única pessoa, e esse é um dado, nós epidemiologicamente, a gente faz toda a investigação quando nós temos um caso positivo. Então, veja que lá em 2022, o nosso primeiro caso positivo foi na região da Escola Agrícola. Nós identificamos, foi um morador daqui de Blumenau que esteve no estado de Minas Gerais, se contaminou lá com o vírus da dengue e veio a Blumenau. Nós tínhamos os focos dos mosquitos da dengue, mas nós não tínhamos o vírus. E aí esse cidadão veio contaminado para cá. Aí ele foi e picado. foi o caso número 1. Porque não é ele que vai transmitir. Vamos supor, eu tô com dengue, o Kelvin não pega, o Dr. Marcelo não pega, ninguém pega. Mas o mosquitinho me pega e aí sim começa essa história que não acaba mais. Começa exatamente essa história. E veja como é importante a gente ter noção do que representa um único caso. Claro. Nós saímos do primeiro caso positivo de dengue em 2022
para em menos de 2 meses nós termos mais de 2.000 pacientes contaminados. Então veja a velocidade com que o vírus, né, através dos mosquitos, foram se propagando. E aí, ao longo de 2022, foram mais de 10.000 casos positivos. Hoje a gente tem quantos casos em Blumenau? Nós estamos com 173 casos positivos nesse momento. Nós temos mais de 700 focos identificados já. Tá. E para se ter um comparativo desses números com 2023, no primeiro mês de janeiro de 2023, nós tínhamos 170 focos, 170 focos e 4 casos. Agora nós temos temos 700 focos, temos 173 casos já confirmados, mas o mais agravante, nós temos mais 700 casos em investigação que, é aquele podem caso que se chega confirmar. Assim, lá e diz, ó, chega lá no médico, no postinho ou no hospital e diz, ó, tô com dor no fundo do olho, tô com dor no corpo, tô com prostração e tal. Esse caso não é caracterizado como dengue, mas é uma suspeita de dengue até que se faça esse exame. Isso, na verdade é coletado o material sangue. E hoje o sangue é levado para o LACEN em Florianópolis, que faz os testes. Então nós temos nesse momento, aguardando o resultado do LACEN, 700 pessoas. Além das 170 e poucos que já foi confirmado. Que já confirmaram. Nem sempre a dengue se complica ou necessita de hospitalização, certo? Não, na maioria absoluta dos casos, a dengue ela é tratada a nível ambulatorial. Só que ela de fato dá sintomas importantes, ela se caracteriza por uma febre alta de início 39, 40 graus, que normalmente não baixa com o antitérmico. Adulto, isso é uma paulada. Isso, para uma criança então, né? Imagina. Muita dor no corpo, dor nas articulações, dor no fundo dos olhos, né? Algumas pessoas têm diarreia. E o que pode acontecer com a dengue é uma desidratação mais severa e num curto espaço de tempo, justamente porque há uma febre elevada, né? De maneira constante. E ainda se vier com diarreia, aí mesmo... Isso, aí piora o quadro. E é importante lembrar também que o vírus da dengue, ele afeta o nosso sistema sanguíneo. Ele interfere nas plaquetas. As plaquetas são componentes do sangue que são responsáveis pela cicatrização. Então, quando você faz um corte na pele, quando se forma aquela casquinha em cima, aquela primeira reação ali que se dá é através das plaquetas. O paciente com dengue, ele normalmente tem uma redução das plaquetas. Por isso a dengue hemorrágica? Por isso a dengue hemorrágica. Que dá as pintinhas. Isso. Tá. A dengue hemorrágica não é um tipo diferente de vírus, não é. Ela apenas é uma complicação da doença. É um agravamento do quadro. É bom explicar, também não sabia, achei que eram coisas diferentes. Não, é a mesma dengue, só que a pessoa que está com a dengue hemorrágica já apresentou uma complicação na dengue e passou a ser hemorrágica. Isso, exatamente, porque para todos os pacientes com dengue há uma alteração das plaquetas. Inclusive, um dos exames que nós fizemos monitorando os pacientes com dengue é um hemograma simples, porque no hemograma nós conseguimos quantificar as plaquetas. Mesmo na fase de incubação, doutor? Na fase de incubação, normalmente a pessoa ainda não apresentou sintomas, nem no exame de sangue, por exemplo. Assim, se pegou sem querer, vamos supor, já pode aparecer ali, não? Às vezes não aparece a alteração das plaquetas. 4 dias? Em torno de 4 a 5 dias é o período que o vírus está se reproduzindo no teu organismo e até ter uma quantidade que provoque sintomas, normalmente se levam 4 a 5 dias. Nem sempre nesse momento já há uma alteração das plaquetas. E nem sempre todas as pessoas com dengue tem alteração de plaquetas, mas é algo que a gente monitora, por isso um exame simples de hemograma é feito já logo no início e depois de alguns dias a gente faz e repete o exame. Porque no caso da hemorrágica, é internação hospitalar? Precisa de internação? No caso da hemorrágica, sim. Esses pacientes que desidratam de forma mais severa, eles são internados, né? Mas muitos casos nós conseguimos tratar também a nível ambulatorial. Inclusive no nosso plano de contingenciamento, nós temos, né, à medida que for aumentando o número de casos, inclusive já mapeados a implantação de um centro de hidratação
é e soro. de triagem, que é soro, Tá. E isso faz toda a diferença Aham. também no tratamento da dengue. Certo. Por isso é importante que, se a pessoa está com suspeita, né, ela não sabe se tem ainda ou não, uma medida simples e que vai ajudar muito é Soro. se manter hidratado. Soro caseiro, Tomar soro caseiro, água de Não coco. pode cachaça, mas o resto pode beber. Pode tudo, Né? pode. O importante é se manter bem Começou a hidratado. sentir alguma coisinha, já começa a se hidratar, e aí sim a gente pode procurar os centros de saúde para fazer esse exame. Exato. É gratuito. Exato, sim, Tá. é. É claro que num determinado momento, como aconteceu lá em 2022, durante a pandemia, como o número de casos é extremamente elevado, se chega a um momento que nem se testa mais, porque é inviável se fazer o teste para todas as pessoas. Sim, O LACEN porque não daí já consegue saca, mais. já sabe o que Isso, tem. não consegue mais Porque atender os a sintomas demanda. são muito clássicos, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então veja que para nós foi um desafio muito grande aqui em Santa Catarina quando isso aconteceu pela primeira vez. Por quê? Porque ninguém estava acostumado a atender o paciente com dengue. Diferente do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, tinham todos os que o paciente protocolos, entra na claro. porta do consultório, o médico olha e ele, isso aqui pode ser dengue. Aqui nós não estávamos habituados com isso, então nós fizemos todo um treinamento da Certo. nossa rede, dos nossos profissionais médicos, Pra para que isso. eles começassem a prestar atenção e suspeitassem efetivamente de um caso de dengue, porque Não foi tratar uma como novidade. virose, né? Porque tem gente que, é virose. Ela é uma virose. Né? Não, A é uma dengue virose, é eu uma digo aquela virose. virose da praia, né? Que a pessoa volta Isso, meio assim, quer mas dizer... ela tem que ter um cuidado e uma Aham. atenção especial. Até porque quem pega diz que é horrível, né? Exato. Os sintomas são bem importantes, Diz é que é difícil. Terrível, Uma derruba. pessoa que tenha dengue que não procure uma unidade de saúde porque ela tem podre, mesmo tá dores mal. no corpo, ela fica realmente bastante debilitada por pelo menos uns 5 dias, né? Que é o período de Como é que o doutor manifestação falando, da assim, se doença. aquele que deita na cama e só vira o olho mesmo pra lá e pra Só cá, mexe porque o a pessoa olhinho, tá... porque realmente ela debilita bastante. No caso de crianças e das pessoas que têm que são imunodeprimidas, enfim, precisa ter uma atenção maior, né? Sem dúvida, porque aí o vírus tem uma facilidade maior em se multiplicar, porque o sistema de defesa dela está comprometido, Aham. então o vírus se multiplica de maneira mais rápida e com mais facilidade nessas pessoas imunocomprometidas. O nosso corpo, Cíntia, ele é fantástico. Deus, quando nos criou, ele criou uma série de mecanismos autorregulatórios que é impressionante. Todas as ações que o nosso mecanismo desencadeia quando existe um processo de doença. Né? Mas, claro, algumas pessoas têm essa dificuldade por estarem imunocomprometidas, porque tem outras doenças Tomam associadas. outros remédios, tem Isso, outras então, fragilidades. essas precisam, de fato, ter uma atenção especial. Porque até mesmo quando a febre se manifesta no teu organismo, o teu corpo já tentou várias medidas para controlar aquele processo, né? Ele já tá lá batalhando sem a gente saber. Batalhando, exatamente, Aham. né? E a gente às vezes não sentiu nada. Não ainda, mas o teu organismo já está fazendo, né, o seu papel, lançando mão das células de defesa para combater o vírus, a bactéria, enfim. Só que isso leva um certo período para que aconteça, Claro. e nesse meio tempo acaba havendo a manifestação dos sintomas. Fumacê acontecendo, doutor Marcelo, acontece, vocês avisam onde vai ter fumacê, né? Isso. Que é o pessoal passando com um aparelho que solta uma fumaça que não faz mal pra gente, é legal deixar isso. Claro que tem gente que tem medo, né? É tóxico. Não, é pro mosquitinho mesmo. Pra gente tá tudo bem. Então, para nós, realmente, ser humano, o efeito ele não é tão nocivo, mas nós precisamos prestar atenção. E aí tem um detalhe, o fumacê ele não é feito a qualquer tempo, a qualquer momento. Existem protocolos de aplicação do fumacê, porque ele é um produto que acaba matando não só o mosquito, qualquer outro inseto, abelhas que por acaso, né, borboletas, enfim, que estiverem sobrevoando durante o período que o produto está suspenso no ar, que gira em torno de 40, 45 minutos, esses outros insetos, eles também vão acabar morrendo, né? Claro. Por isso a gente alerta, por quê? Porque existem pessoas, por exemplo, que têm o hábito de criar abelhas sem ferrão, né? Muita gente aqui em Blumenau
cultiva, cria, melhor dizendo, né? Então a gente avisa com antecedência para que elas possam proteger essas abelhas ou enfim os seus passarinhos, né? Porque o produto ele acaba sendo tóxico. Perfeito. Então por isso que o fumacê não é feito de qualquer maneira a qualquer tempo. Vocês comunicam, vocês avisam e fazem o fumacê nessa necessidade. Isso, sempre que há casos positivos confirmados numa determinada região, e a gente tem um período também para realizar o fumacê. Nós agora vamos intensificar com outro produto que a Secretaria de Saúde está comprando. Ele não é o mesmo utilizado no fumacê, mas ele é um produto que ele vai atuar na larva dos mosquitos. E aí é pernilongo, é borrachudo e é o Aedes aegypti. Então esse é um produto que é colocado na água, inclusive nos ribeirões, e que a gente também pode fazer a pulverização. Ele daí sim vai atuar só na fase larval. E aí vai inviabilizar a larva do mosquito da dengue, não vai ter a história pernilongo, daquele humaninho ali para ela eclodir de novo. Não, porque ela já é a fase larval. Entendi. Né? E aí Entendi. vai Então a tá gente tem que estar atento aos sintomas, doutor, que é dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, a febre que vai aparecer. Tá derrubado, tá derrubado. É mais ou menos isso que acontece. E aí sim a gente deve procurar uma unidade de saúde para testar, ou se não for testar, o médico já vai encaminhar o que deve ser feito, mas normalmente é o quê? É hidratação, não nos casos mais graves, mas é hidratação, repouso e esperar o vírus morrer, que tem um ciclo. Ele tem um ciclo, é perfeito, é isso mesmo, né? O vírus ele vai igual entrar a gripe, no... né? Aquela coisa, gripe com remédio dura 6 dias, sem remédio dura 7. É isso, o tratamento ele é sintomático, né? Porque nós não temos um medicamento antiviral que vai combater diretamente o vírus. Então, o tratamento é sintomático para que você se sinta um pouco melhor e principalmente manter uma boa hidratação. Tá. E aí esse exame de controle que a gente faz através de um hemograma simples para monitorar se a pessoa está tendo alterações de plaqueta ou não. Mas um sinal também que nós precisamos prestar atenção é que quando as plaquetas estão muito baixas, realmente a pessoa começa a ter manchas no corpo, às vezes pode apresentar sangramento gengival, nariz, gengiva. Então são sinais de alerta importantes e as pessoas precisam procurar o atendimento. E aí, como eu disse, as nossas unidades de saúde estão preparadas para realizar esse atendimento à população. Aí a gente vai falar em vacina, porque tem a história da vacina da dengue, que também causa uma série de confusões, digamos assim. Não vou tomar, não sei como é novo, testar ou não testar. Igual a história do Covid, né? Vale a pena tomar, não vale a pena tomar? E aí eu li, antes de ontem, que Santa Catarina não recebe tão cedo essa vacina na rede pública. Na verdade, nós recebemos um quantitativo pequeno de doses já do Ministério, mas ele acabou sendo distribuído para as regiões onde já havia uma situação de epidemia, mais uma vez, de dengue. Então, alguns municípios da região norte, como Joinville, até Florianópolis, receberam a vacina. Nós aqui não fomos contemplados, porque, como eu disse, nós fizemos o nosso dever de casa. A rede privada recebeu? A rede privada recebeu, Mas a vacina disponibilizada pelo Ministério, ela acabou sendo destinada a esses municípios que já estavam numa situação mais grave. E nós acabamos não nos enquadrando, porque, como eu disse, fizemos nosso dever de casa. Então, não estávamos ainda com um quantitativo de casos que justificasse tirar de outro lugar para trazer Exato. Pra cá. Então, a vacina, ela num primeiro momento não vem num quantitativo suficiente para todo mundo, por isso que ela está sendo destinada primeiro para as crianças e as pessoas imunocomprometidas e para essas cidades que já estavam numa situação mais difícil no controle da doença. Mas na rede privada existe para quem tem condições e quer vacinar, enfim. Sim, ela está disponível, né? Não é muito barato, é em torno de R$400 a dose. É uma dose só? Não, são duas pelo menos que a pessoa tem que tomar, né? E aí nós estamos aguardando. O Ministério da Saúde tem sinalizado que adquiriu novas doses, né? E a gente sabe que ao longo do ano... É uma vacina segura, doutor? É uma vacina segura, já se demonstrou isso através dos estudos, né? Claro, como qualquer medicamento, como qualquer outra vacina, existem pessoas que são sensíveis e vão apresentar alguns efeitos colaterais. Ninguém morre por isso? Não, de fato não, né? Tanto que ela está sendo disponível já, disponibilizada para a população. Perfeito. Falando em vacina, vamos mudar de alhos para bugalhos, como dizem aí, falamos da dengue e vamos fazer a nossa parte, né, gente? Fica aqui um pedido mesmo, assim, para que você faça, cuida do teu cantinho. Se tu cuidares da tua casa e o vizinho cuidar da dele, a gente fizer isso numa rua inteira, isso virar um bairro inteiro, a gente já conseguiu muita coisa. A gente tem que estar muito atento a isso e fazer a nossa lição de casa para não ficar só cobrando, reclamando, né?
com a bunda no sofá e sem fazer a nossa parte também. Teve um rolo aí nos últimos dias a respeito da questão da vacina do Covid, matrícula das crianças, acho que até 6 anos, né? Era 6 anos? Não, para qualquer criança, Pra qualquer nas criança. escolas tinham que apresentar o comprovante da vacinação. vacina do Covid. Muitos pais não querem vacinar, já disseram que não vão vacinar os filhos pequenos, enfim. A gente aqui veio da turma que vacinou naquela loucuragem toda de Covid. Eu tomei 4 doses, né? E tá tudo certo, não sinto nada, tô bem de buenas aqui, tá tudo certo. Quero vacinar de novo? Não. Mas já fiz a minha parte quando eu tive que fazer. Mas muitos pais apavorados agora com essa história. Então, havia o prefeito Mário Hildebrand e também o governador do estado se posicionou, outros prefeitos, de que não teria obrigatoriedade em Santa Catarina de vacinar as crianças para matricular no colégio. E isso caiu por terra, né? Eu acho que foi o pessoal, enfim, que moveu uma ação para que acabasse com essa história e voltaria, então, a ser obrigatória a vacinação para matricular essas crianças. Como é que ficou essa história? Porque tá dando ainda muito o que falar. Até teve gente no meu Instagram que botou, poxa, Cíntia, fala sobre isso, os pais não querem, né? Eu digo, gente, mas eu posso falar, mas não mando nada, eu só posso falar, né? E eu queria muito ouvir o secretário a respeito disso, porque causou uma confusão. Tem pais que já matricularam, mas não apresentaram esse comprovante de vacinação. Como é que funciona daqui para frente? Bom, Cíntia, primeiro eu acho que é importante aqui a gente contextualizar que a pandemia, e aí eu vou falar enquanto profissional de saúde, para nós foi muito difícil lidar com isso, porque a doença ela foi muitas vezes muito mais tratada politicamente do que tecnicamente. E isso impactou diretamente no tratamento, na forma como as pessoas encararam a doença. Por questão política e a saúde foi ficando. Exato. Inclusive, ao meu ver, a própria inclusão nesse momento da vacina do Covid dentro do calendário vacinal para as crianças até... Parece algo político. Eu acredito. Pra mim porque, também. de fato, nós, nesse momento, tecnicamente, não estamos tendo um boom de crianças ou de pessoas adoecendo do Covid. Até porque o Covid ficou, a gente aprendeu a se defender meio que. Claro, como a gripe ainda mata, o Covid também vai matar. Sem dúvida. Mas não temos mais uma preocupação e um volume como nós tivemos lá atrás, quando todo mundo vacinou. Sem dúvida. A vacina, inclusive, ela teve o seu papel importante no controle da doença, quando nós começamos a ter os primeiros casos, né? Mas é isso, o nosso organismo aprendeu a reconhecer o vírus, seja porque eu já peguei a doença, ou seja porque eu estou vacinado. Então é muito diferente hoje a condição que nós temos com relação aos primeiros casos quando começou. Então não justificaria isso nesse momento diante do cenário que nós temos de Covid no Brasil? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Né? Mas de fato agora foi uma decisão de governo, né? E a ministra incluiu então a vacina do Covid para as crianças dentro do calendário vacinal. A partir do momento que como vacina sarampo, como paralisia infantil, como todas as outras doenças que a gente vacina os filhos desde pequenininho. A partir de agora, nós temos uma previsão legal para isso, no sentido de que, sim, é uma responsabilidade manter as vacinas em dia, né, até porque nós precisamos desmistificar, esse é um grande problema, no arrasto dessa discussão com relação à vacina do Covid. Foi o pai e mãe não vacinando mais para outras doenças que não estavam erradicadas. Doenças que nós já aprendemos a lidar e que não tinham mais nenhum caso. Sarampo, por exemplo? Sarampo, nós tivemos recentemente um caso de sarampo aqui em Santa Catarina, importado, ele veio de outro estado, mas o fato de nós termos a doença aqui de novo significa que nós temos uma baixa cobertura vacinal. Tem uma lacuna. O Brasil já está incluído, mais uma vez, dentre os países com potencial risco para o aparecimento da paralisia infantil. Gente, inadmissível. Algo que nós nem se preocupávamos mais. Gotinha, acabou, resolvia. Isso. Gotinha. Então, assim... Porque são vacinas, é bom deixar claro, né, doutor, que são vacinas... que há décadas são usadas. Desde que a gente é criança. Então, mas assim, claro, que nunca trouxe nenhum problema a ninguém. São vacinas seguras e que há décadas são aplicadas. E aí teve pai e mãe que também nessa carona falou, não vacino mais nada.
Exato. Isso que é esse é o grande problema que nós Aí a enfrentamos nesse poliomielite momento. pode aparecer aí por causa de uma lacuna dessa. Exato, exato. Então, de fato, o que acontece? A partir do momento que é incluída no calendário vacinal, agora nós temos que entender que existe uma responsabilidade legal com relação a isso. Inclusive, o próprio prefeito pode responder civilmente se desacatar essa determinação. Os pais, agora, eles vão, infelizmente, né, aqueles que não vacinarem, poder, inclusive, ter o seu poder, através do conselho tutelar, a ação para verificar se a carteirinha de vacinação do seu filho está completa ou está em dia ou não. Acredito que nós vamos ter muita discussão Isso ainda. É governo federal. Isso é governo federal. O calendário nacional de vacinação é definido pelo Ministério da Saúde. E aí os estados e municípios vão ter que aceitar. Vão ter que aceitar. Assim, de fato, nós entendemos que aquelas pessoas imunocomprometidas, aquelas crianças que têm problemas de saúde, elas vão ter um ganho com relação ao fato de estarem vacinadas, porque vão estar, querendo ou não, né, já com o seu sistema de defesa formados. Fragilizado. Mas para aquelas outras pessoas que não têm uma comorbidade, hoje, como você falou, o nosso organismo aprendeu a lidar com o vírus, já tem células formadas, seja porque eu peguei a doença em algum momento, ou seja, porque eu já recebi a vacina em outro momento, né? Mas ela tem a sua efetividade, principalmente para aquelas pessoas mais debilitadas, ajuda, sim. Agora, realmente, a questão da obrigatoriedade ainda é algo que vai ser discutido, com certeza, né? Ainda, e teremos muita coisa. Porque é uma quantidade imensa de pais apavorados. Tipo, eu não vacinaria o meu filho agora com 4 anos, com 3 anos, com 5 anos, né? E aí começou essa discussão. E é uma preocupação. E não estou aqui falando contra a vacina, que eu concordo com o doutor. Eu acho que a vacina nos salvou, mesmo num momento crucial, protegeu muitas pessoas que poderiam ter complicações, mas quando se fala em obrigatoriedade, neste caso, por ser uma vacina recente, por ainda ter tantas especulações a respeito, e médicos a favor e médicos contra, isso traz uma preocupação a esses pais para os seus pequenos. De momento, quem já está matriculado, está matriculado. De fato, A maioria já está matriculada porque ela está começando. A maioria absoluta, né? Nós não temos dificuldade com relação a isso, não vai haver um problema de acesso a essas crianças, às escolas, nem públicas, nem privadas, né? Mas, de fato, é isso. O que está havendo é esse questionamento, até porque, mais uma vez, nós não estávamos passando por um momento de sobrecarga de atendimento na rede hospitalar por demanda, né, de atendimento ou internação de crianças com Covid. Não justifica muito essa história, né? Não há muita justificativa pela lógica, pelo que vocês estão vendo. Então, a vacina, ela teve o seu papel realmente importante e ela ainda protege, é isso que nós precisamos deixar claro. Né? Para aquelas pessoas que têm uma comorbidade, que podem se complicar com a doença. De risco que a gente sempre ouvia falar. Essas pessoas, de fato, é importante que elas estejam protegidas. Né? Mas uma pessoa ígida, uma criança sem nenhum tipo de doença, ela, de uma maneira ou de outra, já entrou em contato com o vírus, né? Ou porque ela foi vacinada antes, ou porque ela acabou se contaminando. E nós não estamos, nesse momento, passando por um boom de doenças causadas pelo Covid. Não há sobrecarga de internação na rede hospitalar, na rede ambulatorial. Não há uma epidemia, portanto, no meu entendimento, como profissional de saúde, nesse momento não havia necessidade de incluir no calendário vacinal como uma vacina obrigatória. Entendi. Mas sim, ela tem que estar disponível para a população quem quem quiser, até porque muitos querem também e tem o seu direito. Lógico. Então a vacina tinha que estar de fato disponível para a população. E aí a escolha é desses pais de vacinar ou não no caso do Covid. Não estamos falando das outras vacinas que já fazem parte do calendário. Essas a gente tem que vacinar e não tem muita discussão. Exatamente. Né? Acabou por aí, porque senão acontece o que o Dr. Marcelo falou. Começa a aparecer doença que nunca apareceu por aqui. Esse calendário de vacinação começa a valer quando? Já começou. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, o Ministério da Saúde, então, além de todas as vacinas que já faziam parte do calendário, ele incluiu a do Covid-19 para as crianças. Isso, durma com um barulho desse. Doutor, obrigada. Eu tenho que liberar esse homem porque o telefone dele não para. Entrevistar gente importante dá nisso, né? Tá aqui, ó. Telefone correndo solto.
Obrigada, querido, por tirar mais um tempinho para estar com a gente. Eu sei o quanto teu tempo é precioso nessa loucura toda, mas te agradeço demais. Eu acho que faz parte também do nosso trabalho esclarecer, levar essa informação para as pessoas. Telemedicina, a gente falou muito rapidamente no nosso programa no rádio, mas é importante vocês lerem e se informarem também. Tem um telefone que vocês podem ligar para fazer a consulta online com médicos que vão fazer a consulta, às vezes até prescrever já via celular algum remédio, a receita, enfim, o que você precise, ou encaminhar para o serviço de saúde do município. 0800 686-6000. Essa é uma 0800 ferramenta... 686-6000. É isso aí. Essa é uma ferramenta que nós disponibilizamos para o atendimento da população aqui em Blumenau. A gente percebeu ainda que as pessoas não estão habituadas a usar, mas de fato é isso. Eu estou lá em casa, eu estou com febre, eu estou com dor. Antes de procurar uma unidade de saúde... Fica, às vezes, esperando um tempão, liga, resolve em casa. Liga, porque nós temos condições de fazer um atendimento médico por Online, videochamada. olho no olho, tá? Por videochamada e, se necessário, a pessoa vai receber no seu WhatsApp a receita, até o atestado. Se realmente ela não tiver condições, o médico pode emitir e ela vai receber no seu telefone a receita, a medicação que está prescrita, enfim, ou até mesmo um atestado. Nada de ligar lá para fingir atestado, hein, Kelvin? Aqui, ó. Ah, isso também. Isso também. Aqui pra ti, ó, o médico não é bobo não, mentira, esse menino não faz isso. Doutor, obrigada, adorei recebê-lo aqui mais uma vez, tá? Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar falando sobre saúde, né, com você que tem aí um público fiel, cativo, então é importante a gente levar essa mensagem para as pessoas. Vamos que vamos. Trabalho, bom trabalho, sucesso, boa sorte. Para nós, obrigado. Vamos embora, minha gente, vamos embora, Kelvinho? Bora. Vamos lá que esse menino tá com cara de quem tá com fome, já comeu uma joaninha, já tá felizão. Vamos terminar por aqui. Obrigada pela sua audiência e não esqueça que nós somos multiplataforma. Estamos na televisão, estamos no rádio no 88,7 e também aqui no YouTube, na Jovem Pan Blumenau. Um beijo, cuidem-se, limpem a água parada. Seus pragas que reclamam e não fazem nada. Um abraço, tchau.